Pitoli, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, determinou a apreensão do celular do empresário Igor Dias Delecrode. Ele é acusado de ser um dos articuladores do esquema de fraudes em descontos indevidos sob benefícios previdenciários. A decisão foi tomada a pedido do relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil. Isso porque esse empresário aí, ele se recusou a responder perguntas amparado por um habeas corpus. O Pitoli já falou sobre isso no começo do programa, habeas corpus concedido por Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. E aí o Carlos Viana mandou prender o celular dele, Pitoli. Era um iPhone 17 comprado nessa semana. Foi um dos momentos cômicos aí da sessão de ontem. Durante a apreensão, inclusive o Carlos Viana perguntou para ele sobre o modelo do celular. Ele disse que era um iPhone 17 e que tinha comprado nesta semana o celular. Então o deputado fez a apreensão do celular ao vivo lá na frente de todo mundo na comissão e ele fez uma publicação, o Carlos Viana, uma publicação no X, que diz o seguinte... É um comunicado, né? Ele escreveu assim: comunicado. Nesse momento, a CPMI dos roubos dos aposentados, a pedido do relator, aprovou a apreensão imediata do celular em posse do depoente. A decisão foi tomada diante da gravidade dos fatos apresentados e da necessidade de garantir a integridade das investigações. Esta comissão tem o dever de buscar a verdade, proteger os aposentados lesados e assegurar que nenhuma prova seja ocultada ou destruída. Seguiremos firme com transparência e responsabilidade em defesa dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do Brasil. Essa publicação foi feita no X pelo Carlos Viana. E aí tem a informação, né, que durante essa comissão, essa reunião da comissão que fazia as perguntas a esse empresário que tinha um habeas corpus e não falou nada, ele disse, o Carlos Viana, que o celular dele só será devolvido no momento correto em que as investigações tiverem encerrado a utilização. Ele diz que tem lá o delegado da Polícia Federal, que está à disposição, inclusive, para fazer esse tipo de perícia. Então, apesar do habeas corpus, e é essa que é o destaque dessa informação, apesar do habeas corpus e do empresário ir lá e não falar nada, não responder as perguntas, os membros da comissão conseguiram, através do aparelho celular, que ficava teclando lá a todo momento, fazer a apreensão do aparelho celular e vai mandar para a perícia para tentar entender se ele estava conversando com alguém, passando informação, se tinha recebido alguma orientação, quem estava passando e se tinha alguma orientação antes do depoimento dele à CPMI. Olha, ontem, Edson me disse quando estiver pronto, a senadora Damares Alves, na CPMI, interpelou esse bandido aí. E foi um momento interessante. E eu pedi para o Edson para a gente veicular aqui agora. Aperta o play. Uma foto aqui que me parece que você é evangélico. Aí eu somei tua idade. É possível que você tenha uma mãe viva ainda. E é possível que ela seja evangélica. E essa comunidade evangélica me segue muito. E quando eu sou dura com alguém aqui que tem uma mãe evangélica, eu sei a dor que eu causo nessa mãe. Mas nada que eu fale ou deixe de falar vai diminuir a dor que a sua mãe está sentindo agora em te ver exposto da forma como você está exposto. Então, Igor, não pense que você é esperto. Te pegamos. Olha onde você está. Se tu fosse realmente tão esperto como talvez você pense, você não estaria sentado nessa cadeira. Mas nós te pegamos. Nós não sabemos como será a sua condenação, o tamanho da sua condenação, mas a sua situação é gravíssima. E você pode colaborar em diminuir sua pena, em diminuir o tempo que você vai ficar na cadeia, mas você vai para a cadeia. E quando o Trovão fez a conta aqui, eu juro para você que eu gelei. Eu sou mãe de uma menina de 26 anos e eu fiquei imaginando, meu Deus, quanto tempo esse menino vai passar na cadeia? E vai, Igor, vai. Sabe por quê? Porque alguns dos crimes que você cometeu, crimes contra pessoas com deficiência e crimes contra pessoas idosas, a pena é muito agravada. Você entendeu por que a gente está falando de um bandido? Então, a Damares deu a letra, deu o caminho, e a gente entendeu o seguinte. Vai ser condenado, Barros. Barros, eu estou tratando com um... Você viu a cara de simulado? É cara de psicopata, louco, bandido, né?
esse cidadão, ele roubou deficientes e idosos, crianças com deficiência. Salvo engano, 6 mil, vou dizer de novo, 6 mil crianças com deficiência que dependem do auxílio do INSS. Ele roubou, ele criou um mecanismo, por isso se deu bem no crime, e vai pagar por isso. Ele criou um mecanismo para desconto de benefício de criança com deficiência. Eu não sei se existe alguma coisa pior que o inferno, mas se tiver, ele vai para lá, esse cara. Eu estou dizendo que ele roubou crianças com deficiência. E o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor Gilmar Mendes, deu um habeas corpus para o cara. A apreensão do celular desse bandido. Ele teve dificuldade para passar a senha, hein? Não sei se passou. O advogado tentou dar uma sambada ali, opa, não vou passar a senha, tal. Não, como não? Eu quero entender e adoraria saber com quem ele conversava. Quero entender também o nível de relação desse cidadão com membros do Poder Judiciário. O que conversava, com quem conversava? Porque eu tenho certeza que, em função do habeas corpus, e aqui parabéns à CPMI, a Carlos Viana pela decisão, o Alfredo Gaspar, que é o relator, parabéns pela decisão, que surpreendeu tanto o advogado quanto esse bandido aí, que roubou crianças com deficiência, amigo. Eu vou classificar como um cidadão desse. O Carlos Viana surpreendeu o advogado e esse bandido. Por que surpreendeu? Porque como tinha o habeas corpus, protegidinho estava pelo Gilmar Mendes, o cara falou assim, aqui a gente tá tranquilo, aqui ninguém vai encher o saco. Muitas boas perguntas foram feitas para esse bandido aí, e ele dizia, vou ficar calado. Sou protegidinho do Gilmar, sou protegidinho do Supremo Tribunal Federal. Aí, numa decisão sábia, estratégica, inteligente, até incomodado pelo número de vezes que o cidadão mexia no celular, um iPhone 17, o Carlos Viana falou assim, apreende. Senha. Eu vi a hora da senha. Você viu a hora da senha, Barros? Que ele não queria dar senha? Né? Não queria dar senha. Sabe que tinha nudes o cara lá? Vai saber. OnlyFans. OnlyFans do cara. O que ele via no OnlyFans? Ele não queria dar senha. Por quê? Com quem ele conversava? O que ele conversava? Nós estamos diante de algo gravíssimo. Quem roubou crianças com deficiência, amigo. E com habeas corpus. Dando de costas para a comissão, o Supremo Tribunal Federal, protegendo esse tipo de gente. Então, fica aqui, né? Parabéns à decisão do Carlos Viana, do Alfredo Gaspar, dos membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura essas questões do INSS, estes que encontraram essa alternativa para ter acesso ao celular desse bandido, que eu repito, roubou crianças com deficiência. Esse é um caibro, é pouco, né? E acho que é importante, para a gente entender a periculosidade desse cara, é o seguinte, ele tem 28 anos, Pitoli, e ele foi apontado como o cérebro tecnológico do esquema. Ele foi acusado de desenvolver um sistema de autenticação digital e de biometria falsificada que teriam dado aparência de legalidade a descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. Estimativas apontam que as empresas ligadas ao programador movimentaram 1 bilhão e 400 milhões de reais, com 15 milhões recebidos em menos de um ano.
E o que chamou a atenção, eles inclusive mostraram isso, que ele utilizava xerox de fotos das pessoas para fazer o reconhecimento facial. O rosto da pessoa e o sistema que ele criou, que ele utilizava no computador, utilizava aquela foto xerocada para fazer o reconhecimento facial, como se fosse uma pessoa mesmo fazendo aquele empréstimo. Algo impressionante. É uma mente brilhante. Mostra que ele, de fato, era o cérebro tecnológico do esquema. Mas usado para o crime. Exatamente. Eu não tinha me atentado a esse ponto. Ele usava uma foto xerocada para poder xerocada validar. da pessoa para fazer a validação. Quando você vai fechar o empréstimo, tem lá a validação com a biometria facial para saber se é você mesmo. E através desse sistema, ele utilizava a imagem do xerox com a foto da pessoa em preto e branco mesmo, e o sistema reconhecia por conta desse trabalho que ele fazia digital ali e conseguiu enganar o sistema, burlar o sistema e aprovar esses empréstimos. Ele dava uma aparência de legalidade. Um caibro nas costas é pouco, né? Uma praça pública, assim, não seria legal? Eu adoraria. Vamos dar uma voltinha ali, né? Vamos lá.